Fala pessoal, hoje eu comento sobre um capítulo intitulado A Formalidade Primal, não a Organização, que está presente no livro Fundamentos da Educação Cristã, escrito por Ellen White. Se você não conhece esse canal, aqui a gente sempre fala da fé cristã em relação a assuntos contemporâneos. Você pode conferir aí outros vídeos que a gente lançou aqui recentemente para conhecer um pouquinho mais do trabalho que a gente faz aqui no YouTube. Aliás, quando você terminar de assistir esse vídeo, você vai ver algumas recomendações de outros vídeos que aparecem na sequência. E se você assistir algum vídeo, isso vai ser ótimo para o canal e acredito também que para você vai ser muito bom. Também convido você a deixar o seu like, porque isso ajuda demais o canal a continuar crescendo. E se você gostar desse conteúdo, você já pode também enviá-lo para os seus amigos via WhatsApp, Telegram ou outras redes sociais. Para quem está chegando agora de Marte, Ellen White foi uma pioneira do movimento adventista, uma senhora cristã que dedicou 70 anos da sua vida ao ministério profético. Sim, nós acreditamos que ela representa uma mensageira de Deus, recebendo mensagens proféticas para os últimos dias. Como ela mesma afirma, seus escritos não substituem a Bíblia, a palavra de Deus. Esse era o livro que ela sempre recomendou que fosse estudado. A autora escreve sobre várias áreas da experiência cristã e uma delas é a educação. São 5 livros dedicados a esse tema e Fundamentos da Educação Cristã é um desses. É sempre muito importante recordar que quando Ellen White fala de educação, a melhor definição está em um livro cujo título é Educação. E ali ela explica que educação é a mesma coisa que redenção. Então o escopo sobre o qual ela trata a educação é muito mais amplo, abrangendo praticamente todos os aspectos da experiência humana. O foco é o desenvolvimento harmônico de tudo quanto constitui o ser humano, a sua parte mental, a sua parte física, a sua parte espiritual. Isso está dentro da concepção de que a redenção visa recuperar a imagem de Deus no homem. E, portanto, esse processo de redenção, que aqui não é restrito apenas à salvação no sentido de aceitar Cristo, mas que compreende toda a experiência cristã, é igualado à educação. Portanto, nesse capítulo não é de estranhar que ela não está falando aqui de educação no sentido de escola ou educação de pais exercendo esse papel em relação aos seus filhos, mas ela está falando no sentido de igreja, como a igreja deve trabalhar. E olha, a gente até poderia fazer aqui nesse canal uma sessão sobre capítulos esquecidos de Ellen White, porque algumas coisas que ela escreve são tão distintas da experiência contemporânea da igreja que parece que falta a gente como líder ler mais e se aprofundar nos conselhos e orientações da autora. Eu não vou fazer aqui um repasse de todos os aspectos, página por página, daquilo que ela está dizendo. Para isso, eu recomendaria que você lesse o capítulo. E é muito simples, porque ele está disponível online de diversas maneiras. Caso você seja um leitor mais tradicional e goste de ler o papel mesmo, o livro físico, eu recomendo que você adquire o livro pelo site da Casa Publicadora Brasileira. Compensa você primeiro ler o livro para depois voltar nessa discussão, porque aqui o que eu vou fazer é tentar sistematizar alguns conceitos chaves que a autora trabalha nesse livro. Então aqui basicamente a grande questão é: a igreja tem que se organizar para cumprir a sua missão? E a autora apresenta 2 modelos antagônicos de organização. Eu vou denominá-los usando termos meus, mas você na leitura pode conferir que os conceitos foram diretamente extraídos. Os títulos que eu vou dar são diferentes, não são apresentados por Ellen White, mas são apenas tentativas de sistematizar o que ela está falando. Então, um modelo que está presente aqui poderíamos chamar de organização sem Cristo. E o outro modelo, que está em contraste direto com esse, é a simplicidade do Evangelho. Então nós vamos ver como esses 2 modelos são construídos sobre bases bem diferentes. Então no primeiro modelo nós temos a ênfase no sistema
enquanto no segundo modelo nós temos a ênfase na essência. O que quer dizer isso? A ênfase no sistema se refere a uma forma de trabalhar que é muito minuciosa, sofisticada. São planos bem elaborados, contudo, são planos humanos, feitos a partir de mentes influenciadas por caminhos que não são os de Deus. E os homens podem fazer seus planos inteligentes, planos intrincados, muitas vezes até mesmo baseados em ministérios cristãos. Podem seguir a literatura evangélica, podem seguir outros modelos, mas serão sempre planos humanos. Em contraste, a ênfase naquilo que é essencial, ela busca a simplicidade, seguir aquilo que Deus já revelou na sua palavra. É um caminho muito mais simples, mas um caminho que a gente vai ver que tem consequências bem profundas. Na organização sem Cristo, há o perigo de moldar a obra seguindo padrões humanos, enquanto na simplicidade do Evangelho, a obra segue a orientação do Espírito. Quando a Ellen fala de padrões mundanos, ela fala do risco de seguirmos planos definidos por pessoas que vão enxergar as coisas de uma determinada maneira e vão exigir que aquilo seja cumprido, mais ou menos como uma engrenagem. A ênfase vai estar no programa e em cumprir esse programa e fazê-lo passo a passo, mesmo que esse esforço seja efetuado em detrimento do preparo espiritual. Em contraste, na simplicidade do Evangelho, as pessoas buscam primeiro ter comunhão com Deus, buscam o preparo espiritual que é derivado da comunhão mediante a palavra, e isso dá abertura para que o Espírito Santo guie a mente dos seus servos. Como consequência, o primeiro modelo reduz a religião a formalismo. Já que o preparo espiritual não é tão importante, qualquer pessoa pode exercer a liderança. E ela menciona aqui especialmente professores de escola sabatina que são despreparados, descuidosos, e também pessoas de sociedades missionárias. Esses líderes estão ali para cumprir programas e não, de fato, como representantes de Deus, no sentido de que eles não aprenderam a desenvolver uma experiência pessoal com Cristo. No outro modelo, a religião é vista como algo prático. Quando eu entendo que a religião é parte da minha experiência pessoal e que eu tenho que me comprometer em nível individual, eu vou exercer a liderança influenciando os meus liderados a terem o mesmo tipo de preocupação. Se o líder não tem esse comprometimento, tampouco os seus liderados. É por isso que o primeiro modelo é ineficaz em ganhar almas. Evidentemente, no primeiro caso, nós temos líderes que não são consagrados. Eles possuem uma experiência meramente formal da religião. É uma religião que busca enfatizar eventos, que exigem ensaio, horas de preparo. É uma religião dos discursos elaborados, e a sua religião é a religião do espetáculo, das músicas voltadas para alcançar as pessoas. Tudo isso pode ser muito bonito, mas é vazio. No segundo caso, os líderes buscam a excelência em todas as áreas. No segundo modelo, sim, há uma preocupação pessoal, de preparação, de buscar uma espiritualidade genuína. E esse clima é fomentado e acaba sendo disseminado para os liderados. E aqui é uma sessão muito importante sobre a busca do desenvolvimento, especialmente o desenvolvimento intelectual. Sim, líderes têm que ser bem preparados. Aqueles que estão em posição de liderança nas igrejas precisam ter uma formação literária. E por formação literária, se compreende que a Bíblia é a obra literária por excelência. A Bíblia tem o poder de preparar, aperfeiçoar e desenvolver o intelecto. E aqui, mais uma vez, Ellen White enfatiza o desenvolvimento harmônico. Ela diz que Deus quer que nós estejamos nos preparando em todas as áreas. Muitas vezes, Satanás trabalha de duas maneiras. A primeira delas é pensando em desenvolvimento unilateral, um desenvolvimento desarmônico, para que a pessoa não tenha a mesma efetividade que teria caso seguisse todo o plano de Deus. A segunda maneira pela qual Satanás trabalha é tentar atrair esses líderes que já estão nesse processo de desenvolvimento
de aprimoramento das suas habilidades naturais e usá-los para o serviço dele. E aqui há uma advertência sobre o risco de uma mente desenvolvida, intelectualizada, longe dos caminhos de Deus. O perigo, portanto, não é o estudo. Deus quer que a gente estude. Deus é contra a ignorância. Quem promove a ignorância é um diabo. Mas uma mente inteligente, desenvolvida, longe dos caminhos de Deus, é um perigo. Portanto, nós devemos buscar a verdadeira perspectiva para que a nossa mente seja educada e as demais faculdades também sejam desenvolvidas. As mentes desenvolvidas são atraídas por Satanás, seja porque elas tendem a olhar para as luzes que elas mesmas acenderam, e isso favorece o orgulho humano. Afinal, a gente tem que se lembrar, né? Tudo que é humano tende a ser glorificado pelo homem. A música humana, o programa humano, tudo que parte de uma perspectiva humanista vai glorificar o homem, mas vai ter pouco da influência do Espírito Santo. Em contrapartida, ela fala de mentes desenvolvidas pelo estudo da palavra. Uma das maiores preocupações dos escritos de Ellen White para que alguém se preocupe em estar nesse processo de desenvolvimento harmônico em todas as áreas é porque nós nunca sabemos para onde Deus nos chamará. Portanto, devemos estar preparados para ser úteis em qualquer posição da obra de Deus. Quando a gente lê esse capítulo, restam algumas perguntas no ar. Afinal de contas, que métodos têm sido usados por nós líderes? São métodos humanos, métodos tirados do último livro do autor evangélico e de sucesso no momento. São métodos copiados de igrejas em outros contextos, especialmente igrejas evangélicas. Será que estamos confiando na nossa própria experiência ao invés de nos deixar ser ensinados por Deus? Quantas vezes temos recorrido mais à aparência a fim de ganhar almas, promovendo eventos e nos esquecendo da simplicidade do Evangelho, do poder de uma vida transformada? Talvez temos gasto muito para evangelizar pessoas, especialmente em contextos mais difíceis, classes altas, pessoas secularizadas, centros urbanos. De fato, esse é um desafio para a igreja que não pode ser minimizado. Mas a grande pergunta é, será que temos buscado a Deus em espírito de oração para fazer a diferença na nossa própria vida, a fim de sermos luz? Às vezes uma apresentação simples do Evangelho, às vezes o uso do método de Cristo em nos misturar com as pessoas e ministrar as necessidades delas, isso teria muito mais poder do que investimentos caros que muitas vezes são feitos. Finalmente, qual é o impacto do estudo da Bíblia na nossa experiência cristã? Será que temos usado a Bíblia apenas como uma ferramenta litúrgica, ou quem sabe usado a Bíblia de forma devocional, aqui no pior sentido do termo, certo? No sentido de que é apenas uma leitura obrigatória que se faz durante o período do dia, sem de fato extrair dali poder. A Bíblia não é parte de uma tradição religiosa, ela é a revelação de Deus. E quando abrimos as suas páginas, Deus está comunicando algo para nós. E mediante aquilo que Ele está comunicando, precisamos tomar uma decisão. Organização sem Cristo ou simplicidade do Evangelho? São dois caminhos que nós temos como igreja para orientar as nossas atividades e para cumprir a nossa missão. Que Deus nos ajude a entender qual deles é o melhor e a praticar na nossa experiência pessoal e na experiência da nossa igreja. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de compartilhar. Também deixo o convite para que você se inscreva e continue acompanhando os nossos vídeos. Também você pode falar nos comentários o que você achou, interagir. Se você já conhecia esse material, se você já leu esse capítulo e outros capítulos que você gostaria que a gente comentasse por aqui. Que Deus abençoe você. The